A paz do Senhor, só para vocês saberem, eu estava 10 minutos aqui falando, achando que estava ao vivo. Ai, meu Deus, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Né? Aqui estamos novamente, nós falou que ia voltar e nós estamos aqui. Hoje tem uma palavra poderosa para você, para tua casa, para tua família, né? Agora eu não vou conseguir falar a palavra espectadores. Consegui. Foi. Tá falei baixo. Telespectadores. É o quê? Telespectadores. E eu falei o quê? Espectadores. Tá certo. Mas tá valendo. É melhor, porque senão daqui a pouco nós vamos fazer igual o Chaves e o Kiko, né? Mas eu tô feliz de estar aqui nesse dia de hoje, juntamente com você, com a sua família, com a sua casa. Compartilhe já esta live aí, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, irmão, porque tem gente que aparece, mas não é inscrito, né? E aí você não recebe a notificação de quando entra ao vivo, né? Deixa o seu like também para alcançar mais vidas, mais almas. Vai compartilhando esta live, né? Eu já quero para não tomar muito tempo, nós já chegamos atrasados, mas devidos, né, alguns problemas técnicos. Mas nós estamos aqui. Não dê ligança para eles que estão rindo, né? Mas daqui a pouco nós vamos entregar o nosso melhor para o Senhor, né? Mas desde já eu já quero passar logo os avisos para você que está aí do outro lado. Vocês sabem que de segunda a sexta nós temos podcast, né? Com a palavra que liberta com o nosso pastor Jorge Alexandre. Não está tendo por enquanto, mas você tem que ficar ligadinho, porque a qualquer momento ele aparece aí de surpresa, né? E nós temos bastidores de um chamado com o pastor Ederson e a pastora Bia, né? Você já fica ligadinho toda terça-feira a partir das 18. Se a gente não entrar às 18 em hora em ponto, nós entramos às 18h10, 18h15, até 18h20 também, tá? Mas você fique ligado, né? E temos também, né, na frequência do amor, que tem sido uma bênção, né, com o nosso pastor Wender e a nossa missionária Priscila Caires. É uma bênção, tem sido uma bênção. E na quinta-feira, nas mãos de Deus, né? Então, você está mais que convidado a todos os dias estar aqui ouvindo uma palavra do Senhor, nas mãos de Deus, com a nossa queridíssima pastora Edneia. Inclusive, irmãos, toda quarta-feira e todo domingo, ela está aqui a partir das 5h30, nos domingos, a partir das 5h30, eu acho, né, que ela está. E nas quarta-feira, a partir das 6h, o grupo dela de intercessão fica na frente do altar, né? Se você que precisa de uma oração, né, de uma intercessão, venha, que o grupo de intercessão SOS já se encontra na igreja antes do início do culto, para orar por você, pela tua casa e pela tua família, tá bom? Temos culto amanhã às 7h30 da noite, já começamos o culto com uma adoração, com oração. Venha, você que precisa de uma oração, o culto da palavra, revelação divina, cura, dia de quarta-feira a partir das 7h30, tá bom? E na sexta-feira nós temos o culto da libertação com a pastora Juliana, missionária Regina e missionária Jaciele. Tem sido uma bênção também, né? Deus tem feito grandes coisas no meio de nós, através da vida dessas mulheres de Deus. Tem sido uma bênção cada sexta-feira. Dia de sábado pela manhã, nós temos consagração com círculo de oração, coluna de fogo, né? Na direção da pastora Andréia, da pastora Zuleide, da pastora Midian e da missionária Andréia, tá bom? Tem sido uma bênção também. Não é só mulher que pode vir, homem também pode vir. É aberto ao público, pode vir homem, criança, adolescente. Quem quiser consagrar o seu dia de sábado, para ver se não tem nada para fazer, procura uma consagração, pode vir a partir das 8h da manhã, né? E na quarta-feira pela manhã também nós temos consagração, né? Com a pastora Marta, missionária Amanda e a missionária Viviane. Quarta-feira a partir das 8h30 da manhã nós também temos consagração com o grupo de Ministério de Intercessão, tá bom? E aos domingos pela manhã temos culto, né, com o nosso presbítero evangelista Elcio, né, e a nossa missionária Regina, que estão na frente, né, por enquanto, até o pastor Hilton e a pastora Andréia voltar, né, que eles estão numas férias, irmãos, mas eles vão voltar, tá bom? Então, mas eles estão na frente, tem sido uma bênção também. Venha pelo culto da manhã, que é a primícia, né, sua entrega, primeira entrega ao Senhor. E domingo às 18h nós temos culto da família. E na segunda-feira, não posso esquecer também,
amém, né? Na segunda-feira nós temos Tarde da Bênção com a pastora Mari, pastora Neuza e pastora Maria Lúcia. Também tem sido uma bênção. E dia de terça-feira nós temos o ensino da palavra com o nosso pastor Américo e a pastora Marta, tá bom? Eu já estou falando até demais, né? Mas eu tenho que passar esses anúncios para você. Tem um QR Code que fica aí do lado da tua tela. Ajude essa obra, irmãos. A igreja, ela é necessitada, a obra do Senhor, ela necessita da tua ajuda. E nós estamos fazendo uma reforma na igreja, ajustando algumas coisas, colocando a casa do Senhor, né, preparando a casa do Senhor. Então, nós temos aluguel, né, para pagar, temos muitas outras contas que a casa do Senhor necessita e é através da tua ajuda. Então, fica aí a chave Pix para você depositar o seu dízimo. Ah, mas às vezes você não tem tempo, você não consegue no dia entregar o seu dízimo na igreja. Você tem a oportunidade de dar o seu dízimo pelo QR Code e mandar o seu nome para alguém da igreja para mandar para a tesouraria, para anotar o seu nome no livro dos dizimistas, tá bom? E você que quer ofertar, ajudar a obra do Senhor, é por aí também. Então, ó, todos os recados entregues, eu acredito, não esqueci de nada, né? Não, esqueci. Sexta-feira agora começa o Congresso dos Varões. É 24, 25 e 26. Você está convidado, vai ser uma bênção. Congresso significa, né, uma festa para o Senhor, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito durante todo o tempo. Então você está convidado, começa sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 7h30 e domingo às 18 horas. Amém? Então eu quero já passar para o pastor Ederson para ele fazer uma oração, para a gente passar. Eles já estão contratados, né? A Record já contratou ele, já era. Né? Os nossos convidados, o nosso queridíssimo pastor Daniel e a nossa queridíssima pastora Tatiane. Oh, quando essa mulher abre a boca, né? Eu vi até com uma blusa de frio, porque eu fico toda arrepiada. Falo, meu Deus, ela abre a boca bem mansinho, já reparou? É bem mansinho assim, daqui a pouco, pastor, ela dispara a metralhadora assim, e tem muita gente esperando aqui, né? Tem muita gente esperando, já tem vários convidados. Olha, e eu quero falar uma coisa para vocês. O Odávio está ali do outro lado da tela, não dá para a câmera virar para ele, mas dá para ele aparecer depois. Se você quiser deixar a sua pergunta, você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aí, o Odávias vai passar para nós e o pastor Daniel vai... É lógico que eu vou jogar para ele, né? Vou pegar a bomba para mim? Vou jogar para ele. O pastor Daniel, ele vai responder juntamente com a pastora Tatiane sobre a sua pergunta. Pode deixar aí a sua pergunta, sua dúvida, não sei o que você queira perguntar. O Odávias vai ficar ligadinho e vai passar para nós. Né, pastor Ederson? Sim, glória a Deus. Amém? Amém. Falou tudo, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Todos os nossos irmãos, ouvintes, né? Nesta noite maravilhosa, ao qual Deus tem concedido para as nossas vidas mais uma vez, para que nós possamos estar aqui, né? Pela graça dEle, né? Se não fosse pela graça dEle, pela misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Eu quero agradecer a Ele, né? Pelo sopro de vida, pelo fôlego de vida ao qual Ele tem nos concedido. Agradecer a Deus, né, pela vida dos nossos amigos e irmãos, né, que estão aqui, né, mais uma vez, como a pastora Beatriz diz, já assinou o contrato, né, o que é ligado na terra, ligado no céu. Então, já está tudo ligado e junto e misturado, né, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida, né, do evangelista Daniel, da missionária Tatiane, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, né, sempre disposto a estar aqui, né, nunca me esforço para estar aqui, para juntos aprendermos mais, glorificar a Deus por tudo quanto Ele tem feito, né, glorificar a Deus também pela vida do nosso diretor aqui, Odávias, né, tá um pouquinho meio com sono que nem eu, mas que Deus abençoe a vida dele, e assim mesmo. Né, e que Deus abençoe a vida do presbítero Luiz, presbítero Mota também. E agradecer a Deus pela vida da pastora Beatriz, né, em nome de Jesus Cristo. E também não podemos deixar de agradecer a Deus, né, pela vida dos nossos pastores presidentes, Jorge Alexandre, pastora Cessa, qual tem abrido esse espaço para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu quero nesta noite pedir a você
né, que feche os teus olhos, né, onde você estiver, dentro do ônibus, dentro do metrô, do trem, do monotrilho, na tua casa, na cozinha, lavando a sua vasilha aí. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus nesta noite, né, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão na live aí também, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então oremos ao Senhor. Glorioso Deus, santo, eterno e grande Pai que estás no céu. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, a qual o Senhor tem, ó Pai, concedido para as nossas vidas, Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, se fazer ainda mais presente, Pai, neste ambiente ao qual nós estamos aqui, falando, Pai, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor, Pai, venha se fazer presente, para que esse podcast, ó Deus, venha ser ainda mais uma bênção, Pai, porque se o Senhor não estiver aqui, nada disso também poderá acontecer, Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração, que vai ouvir uma palavra da parte do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, visita esta mulher, este homem que está, ó Pai, na tua casa, dentro do ônibus, ó Deus, do metrô, do monotrilho, que o Senhor, Deus, venha abençoar eles de forma tremenda, de forma gloriosa, que o Senhor venha impactar a vida deles, ó Pai, através de uma palavra poderosa, Deus, que vai ser, Pai, ministrada nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que a Tua glória venha a ser manifesta todos os dias sobre as nossas vidas. Deus, perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, pecados, transgressões, gestos, ações, falares e pensamentos. Ó Pai, porque somos falhos, ó Deus, somos errantes, mas o Senhor é o Deus de misericórdia, mas o Senhor é o Deus que faz, ó Deus, acontecer tudo aquilo, Pai, que nós não podemos fazer acontecer. Pai querido, amado, grande, santo e poderoso, nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória, estava quase falando em língua. Glória. Que unção, Jesus, aleluia. Não, nós já vamos passar para vocês, né? Para vocês darem lugar na terra aí e deixa Deus usar. Vamos dar continuidade, né? A live a semana passada estava dando umas paradinhas, né? Nós estávamos com um problema técnico, mas graças a Deus já foi, né, resolvido. É sempre assim, irmãos. A gente tem que glorificar o Senhor, porque se não tiver impedimento, muitas vezes, na obra do Senhor, aí a gente já pode desconfiar. Mas se tem impedimento, se tem guerra, irmão, é porque você está dando fruto, né? E nós estamos dando fruto aqui, porque Glória. Tem, né, palavra, tem ensinamento, almas estão sendo alcançadas, né? A gente tem aprendido muito. E eu creio que o Senhor, ele tem muito mais para fazer através das nossas vidas aqui, né, pastor Daniel? É isso aí. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui, que estão assistindo a cada um de nós aqui, através do YouTube, através do canal Maravilhas de Cristo. Estamos aqui para enriquecer o seu conhecimento aqui nessa noite, através da Palavra de Deus. Estou aqui novamente, feliz com a minha esposa aqui, a Tatiane. Nós estaremos aqui trazendo material a respeito de casamento e desmistificando algumas coisas que as pessoas ensinam errado, porque a luz da palavra de Deus é a verdade, e quando a gente vem com a verdade, a mentira ela tem que cair por terra. Então a nossa missão aqui hoje é abençoar a tua vida através do ensinamento a respeito de casamento à luz da palavra de Deus. Inclusive, hoje já é a terceira vez já que a gente está falando a respeito desse tema casamento. Você que está assistindo, que quer enriquecer ainda mais o conhecimento a respeito desse tema casamento, volta lá na parte 2, na parte 1, porque realmente vai enriquecer, vocês vão ver uma coisa muito diferente. E já entra aí, já aproveita aí, começa a maratonar aí no canal aí. Já entra aí nos podcasts da Bia, nos demais podcasts, porque a gente com certeza vai abençoar a tua vida através desse conteúdo que tem abençoado tantas pessoas, tem atingido lugares que a gente consegue nem mensurar. Então vale muito a pena a gente aprender com a verdade, que é a palavra de Deus. E eu vou entrar aqui numa base aqui, Aleluia. De Tito 2, no versículo 4, e depois a gente vai entrar em algumas lições a respeito do casamento de Isaac e Rebeca. Alguns detalhes muito fortes que algumas pessoas a gente lê assim de primeira, não consegue pegar,
mas ali ensina realmente várias lições de como realmente a coisa funcionar, a coisa dar certo, para que a pessoa não quebre a cara ou tenha dor de cabeça lá na frente. Lá em Tito está escrito o seguinte, lá em Tito 2, no versículo 4 em diante, está escrito o seguinte: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Forte. A primeira coisa que a gente já observa aqui nesse versículo é que ele já diz assim: as mulheres serem prudentes e amarem os seus maridos. Do contrário do que muita gente pensa, o papel de amar não é só do homem. Da mulher também. A mulher também precisa amar tanto o marido quanto o filho. Então você percebe que é necessário ter essa reciprocidade. O homem tem que amar a mulher e a mulher tem que amar o homem. Tem que haver ali uma reciprocidade de sentimento. Não tem como um amar bastante, o outro menos, embora em alguns momentos do casamento isso pode acontecer, mas o que a gente entende é que se um tem que amar e o outro também, é que deve haver essa reciprocidade de sentimento. Não pode ser um amor vindo só de um lado, mas se é um casamento, o amor tem que vir de ambos os lados. Dos dois lados. Cada um na sua função, mas o amor ele deve vir dos dois lados. Um não tem que ficar esperando pelo outro. Ah, não, se ele fizer, eu faço. Não, se você ama, você age. Você não espera uma atitude boa do outro para você tomar uma atitude. Verdade. Se a gente tem esse dever de amar, então já quebra muita coisa. Se você tem que amar, a atitude parte de você. Independente se você está tendo uma boa atitude do outro lado ou não. A sua ação é de amar. Você ama e automaticamente você planta e você vai colher. Então tem muita gente que reclama dentro do relacionamento o seguinte: meu marido não faz isso, ou vice-versa. Minha esposa não faz dessa forma, se ele fizesse assim até que eu agiria dessa forma, e fica aquelas coisas, mas não. A atitude deve partir de quem ama, tanto do marido quanto da mulher. Então esse negócio de ficar esperando alguma coisa de um lado ou de outro já cai aqui, porque os dois precisam amar. E se eu amo, se minha esposa ama, no momento ali que a gente estiver na nossa casa, seja fora, na família, seja lá onde for, a demonstração de amor deve ser constante, sem esperar nada em troca, sem esperar ter uma atitude de um lado ou de outro. Você ama, você faz e pronto. Porque quebra essa expectativa, porque às vezes as expectativas vai lá em cima. Ah, hoje é aniversário da minha mãe, será que ele vai lembrar? E fica aquelas expectativas, né? E aí se um não faz, aí já um outro já fica meio ali, já fica meio com raiva da situação. Verdade. Então a Bíblia ela já vem para quebrar tudo isso. Não crie expectativas. Ame. Você quer ser correspondido? Você quer que as coisas fluam melhor? Ame. Tanto o marido quanto a esposa. E parar com esse negócio de expectativa. Não, você ama e pronto. Quem ama faz. Quem ama tem a atitude de ir lá e fazer e pronto. Faz porque ama, não porque quer alguma coisa em troca, por causa de alguma expectativa. Você ama, você faz e acabou. Isso acaba com aquela coisa de... ele não fez dessa forma, eu queria que ele fizesse desse jeito, mas ele fez desse. Não, acaba com isso. Ama teu marido. Marido, ama tua esposa. Vamos parar com esse negócio de criar tanta expectativa. Vamos abrir mais o nosso coração para amar. Se a gente deve amar nossos irmãos em Cristo, quem dirá a esposa, quem dirá o marido? Verdade. Deve ter muito mais honra nessa parte. Então, você que está assistindo aí, ame. Pare de ficar esperando. Não, eu só vou fazer se ele fizer. Só vou pedir se... Não, ame, acabou. Tem atitude. O que você quer dentro do seu casamento? Faça. O que você espera que aconteça? Você vai lá e faz. E há momentos que um fica esperando que o outro adivinhe o que ele quer, né? Muitas mulheres esperam algo do seu esposo, né? Seu marido, e quer que ele adivinhe. É verdade. Né? E aí onde as expectativas são frustradas. São frustradas, onde os casamentos vão, né, se acabando, porque não tem como o marido adivinhar o que a mulher quer. Né? Não tem como o marido saber o sonho que a mulher tem. É preciso sentar e dizer, olha, eu gostaria que você fizesse isso. Eu gostaria que você fizesse assim. E assim também o esposo com a mulher, né? Porque, por vezes, não tem esse diálogo, essa conversa, e aí acaba que vai acabando o amor,
né, o Vai dando aquela relacionamento. esfriada, sabe? Até E não pode. Tem uma irmã que perguntou aqui, e se um faz e não tem jeito, o que fazer? É Por continuar exemplo, fazendo. por exemplo, eu vou lá, tento fazer, vou fazendo, mas aí a gente olha e não vê resultado. É continuar fazendo. Por mais que não tenha o resultado do outro lado. Mas uma hora esse camarada vai ter que enxergar essa ação. Porque aquilo que você faz diante de Deus, daquilo que você faz diante de Deus. E por mais que, querendo ou não, você está fazendo para o seu cônjuge também. Mas assim, aí já é um problema já um pouco diferente. Mas isso não isenta você de amar, isso não isenta você de fazer. Você tem que continuar fazendo. E eu sei que há situações que são delicadas e outras não. É de se avaliar se é uma situação delicada ou não. Mas no momento que tiver oportunidade, deve se abrir e falar, ó, eu tô fazendo tanto aqui e você. Mas aquele diálogo saudável, sem apontamento, sem julgamento, jogar na mas cara, fala, né? ó, você não tá percebendo isso aqui que eu tô fazendo e tal. Mas, tipo, dentro do respeito, dentro daquilo que uma mulher de Deus deve agir naquela situação. Deve haver cobrança? Deve, mas tem que haver ali a ocasião certa para você fazer isso debaixo de oração, dependendo da gravidade da situação, mas deve haver sim uma cobrança nesse sentido, sim. Deve ser conversado, deve ser falado. Tem que colocar, né, na porque mesa, né? Porque senão, como é que faz? A pessoa vai fazendo, vai fazendo, e acaba a pessoa se desgastando. Sim. Que vai chegando ao ponto que o casamento vai se desgastando. Entendeu? Porque se ela vai fazendo e o outro não reconhece... É por isso que tem que chegar ao ponto de falar. Isso, aí já chega. Porque se a pessoa chega no esgoto, esperar chegar nesse nível de cansaço, aí vai ser difícil você manter uma conversa saudável. Você já vai chegar com os dois pés no peito já, né? Já vai chegar nervoso na situação. Então, antes que chegue esse desgaste, antes que chegue nesse nível, já é bom falar logo. E já é bom resolver logo. Sim, e a pessoa precisa entender o porquê que ela está fazendo. Ela está fazendo porque ela ama, ela está fazendo porque ela quer, ela está fazendo porque ela espera algo em troca, né? Então, isso tem que estar bem resolvido dentro dela. Qual é o propósito dela em fazer isso? Né? Porque quando nós fazemos algo que nós temos desejo em fazer, que a gente tem vontade em realizar, a gente não espera algo em troca. Porque quem ama, ama. É verdade. Né? Quem ama, ama. Então, eu amo porque eu quero amar, né? Então, precisa ser avaliado isso também. Qual é o seu foco em fazer algo? O que você espera sobre isso? Se você espera ter uma recompensa, e lógico que nós esperamos sempre ter, né? Porque não tem quem só ama e não recebe nada em troca. Nós queremos também receber amor. Então, chega um determinado momento, como o Daniel falou, precisa sentar e colocar na mesa de uma forma amigável, né? De uma forma onde não há julgamento, não há, né, contenda, para tentar resolver essa situação. E tem caso que nós temos que ir para a oração, gente. Não podemos esquecer que a oração é a base, né? Tem coisas que você vai precisar ir para a oração para que Deus te oriente, te direcione o que fazer. Verdade. Né? Tem coisa que sim, é resolvido na oração. Né? Senhor, olha, eu estou fazendo, não tem recompensa, não tem retorno. O que eu faço nessa situação? Eu continuo fazendo ou eu paro aqui? Porque tem situação que é só na oração. Porque tem homem que tem um coração duro, resistente, é pedra, né? Então, isso acaba machucando mais ainda a mulher. Então, tem coisa que ela vai ter que ir para a oração, assim como homens também. Não há coração de pedra Mulheres. que Deus não quebre, né? Que Deus não... A Tati falou umas coisas muito importantes agora, porque o casamento não pode ser também uma moeda de troca. Você tem que fazer... Quem faz por amor não espera nada em troca. Mas a gente está falando aqui dentro de um senso. A gente tem que ensinar o certo aqui. Então, os dois lados tem que estar alinhados. Tem que ter amor de um lado e amor do outro, que é o correto. A balança tem que estar, exatamente. Né, e se está um pouco desequilibrado, aí cada caso é muito particular. Mas a gente está ensinando aqui uma regra geral aqui, que não tem como. Se você praticar isso que a gente acabou de falar, não tem erro, vai dar certo. Porque a oração, meu filho, se você orar, ter sabedoria e você souber conversar... Verdade. Porque o problema de muito casamento é não saber conversar. Não ter um diálogo. Não buscar essa sabedoria para
não ter uma conversa, né? Se você vê a maioria dos casamentos, o marido sai de manhã, não cumprimenta, ou tipo assim, não sai de manhã, chega à noite, tipo, eles não têm uma conversa. Aí a criança gritando, aí vai louça para lavar, é comida para fazer, é casa para limpar, é roupa para fazer. E aí, tipo, não tem um minuto, né? Eu sigo uns negócio de casamento, né? E eu vi um dia desse, assim, uma publicação que eles têm um dia do casal. Eles tiraram a quinta-feira. A quinta-feira é só para eles. Aí eles pegam a criança, manda para a mãe, né? Ou manda para a mãe, manda para alguém. E eles tiram aquele dia só para eles conversar, para eles contar de tudo. E eu tô falando isso daí porque, assim, às vezes o marido chega do trabalho e a mulher já olha para ele e faz, faz isso, faz aquilo. Oi, meu amor, tudo bem? Como é que foi seu dia hoje? Foi bom, graças a Deus. Ele fala assim, peraí, eu mando mensagem para ele e falo assim, eu já tô com saudade dele, mas eu acabei de sair. Porque assim, por mais... Eu falei isso, mas eu imagino do outro lado da tela ele sorrindo e falando, eu acabei de sair. Então, tipo assim, a mente, eu já mando para ele não me esquecer, né? Então, muitos casamentos deixam cair na rotina, sabe? Não pergunta como foi seu dia. Ou vice-versa, não só a mulher perguntar pro homem, né? Mas às vezes a mulher, uma pergunta que, e aí, amor, como foi seu dia? E mulher é fofoqueira. Aí ela vai querer contar. Não, que fulano fez. Já parou? Por mais. E tipo assim, às vezes ele não entende nada, mas ele vai estar ali escutando e vai estar acalmando ela. Né? Porque eu falo para ele, o melhor amigo da mulher é o esposo. E a melhor amiga dele é a esposa, né? Eu tenho um amigo lá na rua e daqui a pouco esse amigo já é outra pessoa. E o interessante disso, que lá em Gênesis, até antes da base que a gente vai usar aqui daqui a pouco, é que o desejo da mulher será para o teu marido. Já foi dito por Deus. Então, na natureza da mulher, ela já tem esse desejo, ela tem que ter a atenção do marido. Porque já foi colocado lá atrás. Então a mulher precisa dessa atenção desse marido. Então você percebe que já é uma configuração de fábrica. A mulher por si só, por mais fria, gelada que seja com o marido, mas está na configuração dela. Porque foi Deus que colocou. O seu desejo será para o teu marido. Então a mulher, ela tem esse negócio de ter a atenção do marido. Você entendeu? Porque então o marido ele precisa ter essa... Entender que é uma configuração de... Foi Deus que determinou. Então a configuração da mulher já tá lá. Tá vendo? Já tá lá. Então esse desejo tem que ser suprido. O homem tem que dar atenção para a mulher, tem que ser a melhor amiga, do jeito que você colocou. Por quê? Porque se esse desejo não for atendido, a mulher vai começar a ter vai começar a pensar muita coisa. Peraí, será que ele me ama ainda? Aí começa a vir aquelas inseguranças. Então, quando o marido ele supre essa necessidade, o casamento vai fluir muito melhor. Então, você vê que tudo que a gente está falando aqui são conceitos bíblicos. São coisas que estão na Bíblia que muitas pessoas não percebem, não praticam. E aí onde vai surgindo as deficiências no casamento. Mas quando você olha para a Bíblia e você põe isso em prática, você entende que isso é para praticar dia a dia, a coisa muda. E uma coisa interessante que a Bia falou é que ela manda mensagem para ele falando, já estou com saudades. Então, isso, o que acontece? Ele não vê a hora de voltar para casa. Exatamente. Não é? E você não esperou ele te mandar mensagem para você falar isso. E quantos maridos que saem para trabalhar e quer ir para outro trabalho e para outro lugar porque não tem prazer em retornar para casa? Exatamente. Né? Não tem alegria de dizer, tá chegando o horário de voltar para casa. Não tem. Eu mando mensagem para ele assim, você vai chegar que hora? Eu daqui a pouco, eu vou demorar. Isso é que nem você falou, vem de fábrica, né? Vem de você fábrica. Entendeu, né? Eu já vi da fábrica. Você vê de mim, você vê de mim. Costela. Então eu sou a fábrica. Então você percebe como é interessante a gente colocar isso, mas para praticar. Porque tá tudo aqui na Bíblia, mas infelizmente as pessoas... o mais difícil é praticar. Às vezes não sabe realmente, mas quando as pessoas sabem, não pratica.
Se você perguntar pra qualquer pessoa, um casamento tem que ter isso, vai saber até falar algumas coisas interessantes. Mas tá, e você tá praticando tudo isso? Verdade. Porque a gente saber não é suficiente. A gente saber não... E a gente está enriquecendo ainda mais o conhecimento de todo mundo que está ouvindo aqui. Talvez o que a gente está falando aqui era o que precisava para o seu casamento funcionar. Então fica atento aí, tudo que você está aprendendo, não adianta você parar a Tati depois de dizer, foi uma bênção, eu gostei do programa de vocês, amém, glória a Deus, aleluia, eu vou gostar muito de ouvir o seu retorno, mas põe em prática que a gente vai gostar ainda mais. Sabe uma coisa assim, eu tava falando assim, por exemplo, eu mando mensagem para ele e falo assim, eu tô com saudade, né? Esses dias nós estávamos conversando com o pastor, né? E sabe que o pastor, ele entende de casamento, tudo, ele dá curso, né? Essas coisas, né? E ele falou assim, o homem é pelo visual, né? E a mulher é pelo toque. E só que assim, o homem, ele tem que ter inteligência de preparar a mulher. Como assim? Ele sai para trabalhar, talvez pega o telefone lá, manda eu te amo do nada. Sabe? Eu te amo. Você é linda. Porque mulher, ela é emocional. Você vai falar para ela assim, você tá linda, meu amor. Eu tô toda acabada no meu cabelo. Não, meu amor, mas você tá linda. O homem tem que saber preparar o terreno também. Sim. Preparar, né? Porque tem homem que acha que é só chegar lá e pronto. E não é assim. Tem toda uma preparação durante o dia inteiro. Entendeu? Às vezes, tipo assim, tem mulher que fala assim, eu não gosto de flores. Eu já gosto, porque eu prefiro receber flores de vida do que na morte, eu não vou ver. Aí eu falo, mas eu prefiro um relógio. Aí eu falo, você prefere bens materiais. Sim. É sinal que você está mostrando para ele que você é apegado a bens materiais. E uma simples coisa, às vezes ele chega com um chocolate, assim, com um chocolate. Sabe? Um sonho de valsa. Aquilo já dá um toque. É sinal que ele lembrou de você. Né? E às vezes a mulher fala assim, eu queria ganhar um relógio, um perfume, isso. Gente, é nas simples coisas, é nos simples gestos que começa, né, um sentimento, né, uma relação. E às vezes a gente quer esperar, por isso que muitos casamentos, eu queria que você falasse até sobre isso daí, muitos casamentos têm se acabado. Eu, quando casei com ele, eu falei, nós conversando, tudo, eu falei, você sabe que a gente vai passar períodos, né, de vida financeira, que vai estar, né, que nem sempre vai estar, né, a gente vai passar pela aprovação da vida financeira, e você sabe que a maioria dos casamentos, a briga é por causa do financeiro, pastor Daniel, sabia? É por causa do financeiro, porque a mulher, ela espera que o homem dê tudo para ela, vamos ser sinceros, né? Porque mulher, ela espera que o homem dê, quando eu estou falando dessa questão de que eu queria ganhar um relógio, eu queria ganhar uma coisa, ela espera que o homem, ela tem que, e realmente, o homem tem que ser o provedor pela palavra, pela palavra. Só que a gente tem que ter um equilíbrio. Por isso que muitos casamentos têm se acabado, quando você vai perguntar, é pela vida financeira. Ou pela vida financeira, ou em relação à parte sexual. É essa guerra. Né? E quando eu falo assim, que é o simples, que às vezes ele chega com um chocolate, eu já dou um sorriso, eu fico feliz. Né? E muitas vezes eu estou falando isso para vocês, porque eu já conversei com mulheres que eu falo assim, eu prefiro ganhar flores. Ele pode perguntar para ele, uma vez ele chegou com um urso lá, eu faltei pular em cima dele de alegria. Ele preparou uma cesta, coisa mais linda, mas ele colocou uma flor. Aí ele falou bem assim, você viu a flor? E aí a pessoa está esperando um relógio de ouro, uma coisa, tudo bem, se ele te der, é uma alegria, tudo. Mas os detalhes das coisas estão nas simples coisas. É que as pessoas não se atentam ao seguinte, o fato do marido ter comprado um presente, ainda que o presente foi bom ou foi ruim, mas você tem que levar em consideração o gesto. Exatamente. Não é porque ele não comprou o que você gostaria que você vai recriminar, vai falar mal dele pras amigas. Não era a flor que eu queria, não, era relógio. Hoje ele tá te dando uma flor, amanhã ele pode te dar um relógio que você quer. Tudo vai depender da situação. Exatamente. Se quando ele te dá um presente você faz caras e bocas de que não gostou, como é que ele vai ter a alegria de te dar outra coisa? De fato, te dar outra coisa. E não é nem pelo fato do presente em si, mas o gesto. Alguém tava na rua e lembrou e passou na frente da loja e falou, olha que bonito, eu vou dar aquilo pra minha mulher. Então significa que ele lembrou de você. Quando não tava presente,
com o cônjuge. E ali naquele momento ele falou, não, eu vou comprar isso porque eu amo ela. Sabe, é um gesto. O gesto vale mais do que o próprio presente. É verdade. Tem que levar em consideração que alguém lembrou, teve o sentimento e levou aquele momento ali. Ah, mas não foi bem o que eu queria. Mas é que nem eu tô falando, hoje ele pode ter trazido alguma coisa que você não gostou, mas amanhã pode ser. Que ele deu uma coisa... Aquilo né, que a gente quer que aconteça no nosso casamento, a gente não esfria, a gente esquenta. Exatamente. No sentido de que tudo aquilo que é positivo, elogie. Tudo aquilo que tá fazendo é bem, é saudável para sua relação, fortaleça. Não dê um banho de água fria naquilo que você... Mas você tem que entender que a atitude é boa. Se a atitude está sendo boa, você tem que potencializar isso e não colocar um balde de água fria naquela situação. Porque senão, se o outro lado se esfriar, aí pronto, aí que acabou. Ah, eu dou presente pra minha mulher, ela nem ligou, tá... Pronto, aí o camarada... Aí as coisas vão ficar mais difíceis do que deveria, e não tem que chegar nesse nível. Então, tem que entender que tem que chegar... Toda boa ação no casamento deve ser elogiada e reconhecida, para que esse comportamento continue. Se toda vez que seu marido faz uma coisa boa e você não gosta, você joga um balde de água fria, como é que ele vai ter ânimo para continuar fazendo? Verdade. Porque algumas mulheres têm que entender que o homem ele é provedor e não patrocinador. Aí Provedor é uma coisa. Eu gostei dessa patrocinador frase aí. é outra. Eita, Você tá entendendo? Você tá entendendo porque que esse podcast aqui é uma bênção? Olha a chavinha que virou aí pra você do outro lado. Não, homem é verdade. é provedor e não é patrocinador. Isso. Não é patrocinador de luxo da mulher. Ele é provedor no sentido de proteção, de ter as responsabilidades de marido, mas também tem coisa que, pera lá, né? Vamos avaliar. Nem tudo você tá precisando. E o marido ele tem que prover aquilo que a esposa precisa. Se ele tiver numa condição financeira legal e puder te dar esse luxo, glória a Deus, aleluia por isso. Mas a mulher tem que entender que o marido ele não é o patrocinador, ele é provedor. Tem a diferença de uma coisa para outra. Porque ele é provedor, ele tem que estar bancando o luxo que você quer. Tudo bem, é que nem eu falei. Se ele está numa condição financeira boa para isso, bem, eu não sou contra, tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Mas também não pode ter aquela cobrança de uma coisa que, opa... Não, aí também você já tá indo longe demais aí. Tem que saber ter o bom senso nesse sentido aí. Forte isso aí. Meu Deus. Eu gostei disso aí. É provedor, não patrocinador. Pode usar, eu deixo, viu? Eu tô patrocinando seu luxo. Aí o dinheiro acaba e o amor vai pra onde? O amor não pode estar baseado no dinheiro. Exatamente. Né? Mas o que nós vemos hoje em dia é isso. É isso. Se o cara não propõe para ela aquilo que ela sonha, né? Porque tem mulher que assim, foi criada pelo pai, a mãe, aquele luxo, quando casa, e acha que o marido tem que propor, tem que dar para ela, lógico, ele tem que dar o bom e o melhor para ela, né? Tá tirando da casa do pai. Mas eu tô falando o bom e o melhor é uma casa, comida, roupa, não os luxos assim que é exagerado, né? Que nem um carro bom, essas coisas. Todos nós temos direito de ter uma coisa boa, porque nós somos filhos do rei. E ele tem o melhor para nós, né? Mas Deus, o casamento, ele é uma prova, tem provas todos os dias. Ele nos coloca à prova, aliás, todos os dias. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, né? E qual é a função dele destruir? Famílias. Sim. Porque ele não tem família. Ele não tem. Aí ele olha, vê um bonequinho que saiu do barro, tendo família, sorrindo, brincando, pulando, saltando, adorando a Deus. Toda aquela função que ele fazia, ele não pode fazer. E aí Deus fala assim, não, o meu projeto é a família. Desde quando ele fala para Abraão, fazer você o quê? Pai de uma multidão. O projeto de Deus é o quê? Família. E ele quer destruir. Então o casamento ele é uma provação. Ele é uma provação, não. Ele tem provações todos os dias, corrigindo, né? Ele tem provações todos os dias. Todos os dias você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Não é verdade? Tem que saber ter esse bom senso, sim. Entender o momento que vocês estão vivendo. Porque o casamento, ao longo dos anos, ele vai tendo ciclos. Vai tendo ciclos. Tem situações e épocas que você pode fazer mais. Situação que você vai fazer um pouco menos. Tem que entender as estações do casamento. Então, quando tiver numa estação boa, de vacas gordas, aí tudo bem. Aí você pode começar a pensar nessas coisas. Isso. Mas você tem que entender a realidade que você está vivendo.
Você entendendo a realidade, o ciclo que você está vivendo, você vai saber ponderar. Agora dá para fazer isso, agora dá uma segurada. Não, agora sim, agora vamos avançar, agora dá para... Então tem que entender os ciclos e as estações de cada época, de cada fase, para ajustar essas coisas aí, para não ter as famosas expectativas frustradas. Tem que entender o momento, a hora, para fazer cada coisa no seu tempo e no seu momento. Cada coisa tem o seu tempo e o seu momento, para ser colocado em prática. E a gente quer deixar também aqui, a gente tem também um público solteiro que assiste a gente. A gente tá falando aqui para casados aqui, mas quem tá começando também, a gente vai dar umas dicas aqui. Inclusive foi por isso que a gente trouxe aqui também o Gênesis 24 aqui. Algumas lições aqui de Isaac e Rebeca que vale a pena você prestar muito atenção aqui nos detalhes. Para você também. Agora vai para você que tá solteiro aí e que quer casar. Então vamos aqui, ó, Gênesis 24. O versículo 3 diz o seguinte: para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Então aqui, Abraão, ele entendeu que era o momento de Isaque casar. Primeiramente, ele entende que o momento era de Isaque casar. E a gente precisa entender, quem está solteiro, precisa entender qual é o seu momento de casar. E nessa fase você tem que ser muito racional, não dá para pensar com a emoção. Você tem que entender qual é o seu momento de solteirice e seu momento que você olha para a sua vida e fala, não, agora eu preciso casar. Agora realmente eu estou pronto para casar. Que faz toda a diferença. Porque o casamento, ele é uma bênção, mas... tem que ter o seu tempo. E Abraão entendeu. Quando ele analisou a vida de Isaac, ele pensou, agora ele está na hora dele casar. Ou seja, o casamento existe a hora certa. Não é na hora que você pensa, na hora que você acha que está pronto. É você ter a consciência de entender, não, eu tenho condições, eu tenho estrutura para entrar dentro de um casamento. E um casamento você tem que ter pelo menos o mínimo. Você já tem que estar mais ou menos estruturado financeiramente. Senão, como é que você vai começar um namoro? Você não pode pagar uma bala pra mulher, como é que você vai levar ela pra sair? Então já começa por aí. A gente vê adolescentes querendo já namorar. E a mãe que vai ter que bancar, né? Você quer namorar pra quê? Qual é a função? Pois tá bom. Né? Você quer começar a namorar, mas o namoro ele tem que ter um propósito. O namoro ele tem que já visar um casamento lá na frente já. Tem que ter um propósito já. Até o casamento, você já tem que... Porque o casamento, aliás, o namoro, ele é um período intermediário entre a sua solteirice e seu casamento. Você vai entrar no namoro, mas até para você entrar no namoro, você já tem que estar mais ou menos estruturado e pensando aí num casamento há pelo menos no máximo 2 anos. Não dá pra você entrar no namoro e você chegar pra alguns casais de namorado e falar, e aí, vocês estão pretendendo casar quando? Ah, então não sei, né? Vamos aí. Meu filho. É tanto que na Bíblia não tem namoro, né? Exatamente. E casamento, né? Já ia, as coisas já eram arranjadas e já era muito rápido. Mas por quê? Porque naquela época, pra casar, geralmente, a família já era toda sondada. A família era sondada tanto de um lado quanto do outro. As coisas, quando ia acontecer, já ia pro casamento, por quê? Porque o marido e a esposa já estavam ali aptos para casar e um já sabia do outro. Você percebe que Abraão ele falou, não quero que vocês tomem mulher dos cananeus, não. Vai lá na minha família, na minha parentela, que tenha ali, as coisas são mais alinhadas. Os cananeus não têm a mesma visão que a gente, não têm a mesma fé. Então eu quero que vocês tomem mulher da minha família, da minha parentela. Então ele já sabia, não é dos cananeus. Já ensina que você tem que se relacionar com pessoas que têm a mesma fé que você. Verdade. Não adianta a pessoa estar na igreja e querer namorar alguém no mundo achando que vai ser bênção, porque a Bíblia diz pra gente não se colocar em julgo desigual. Não. Aí tem gente que diz, mas quando eu casei, o meu marido não era crente, ou minha esposa não era crente, e hoje a gente tá bem, não sei o quê. Tudo bem, não é porque alguém se jogou no mar cheio de piranha lá e saiu vivo que você tem que fazer a mesma coisa. Do nada. Esse daí pra sair vivo do mar de piranha. Ele tem só que ser vem pular no mar lá, cheio de tubarão, cheio de um... E você vai ter que fazer isso? A gente sabe que existe algumas situações bem fora da curva que deu certo. Mas isso não é a regra.
Verdade. A regra é se relacione com alguém da mesma fé que você, com os mesmos valores, com a mesma visão que você tem, pra você não ter problema lá na frente. Exatamente, né? Porque o casamento já vai ter suas demandas. Se a pessoa não professa a mesma fé que você já vai ter um grande problema aí. Tem gente que pensa dessa forma, não, mas se eu trazer ele para a igreja, e daqui a pouco ele... Não. A Bíblia diz pra gente não se colocar em julgo Eu já desigual. vi gente trazer da igreja, ele ficar na igreja e a pessoa pessoa ir sair. embora. Eu já vi, já. Você entendeu? Bastante. Então, assim, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor, ela enriquece. Se você é crente e está na igreja, a bênção do Senhor vai vir para acrescentar na sua vida, não para fazer você regredir. Verdade. Querendo ou não, a pessoa quando se relaciona, se coloca na posição do jugo desigual, ela tá tendo que regredir. Ela tá tendo que tentar ganhar alguém para depois ela tentar conduzir a vida dela. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Então, você precisa primeiro ir atrás de uma pessoa que tem a mesma fé que você, como Abraão falou, né? Eu quero da minha família, ou seja, pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os nossos, para que a gente conduza. E algo para a gente que fica bem em evidência aqui, se é de Deus ou não, porque a gente vê o Abraão dizendo como ele deveria fazer para o seu empregado, né? Vai lá na minha cidade, busca alguém. Então, quando a gente se relaciona com alguém e nossos pais não aceitam, nem vai. Então você percebe que o Abraão estava de acordo. O Abraão estava de acordo e quando ele mandou o Eliezer, o Damasceno, que era quem governava a casa dele, o mais velho que ele tinha, ele falou, e o anjo do Senhor vai à frente. Ou seja, quando você está no tempo certo de Deus de casar, as coisas acontecem naturalmente. Flui, né? Você não precisa ficar forçando nada, as coisas fluem naturalmente. Deus prepara. Dentro da situação, Deus estava com Eliezer naquela jornada. Ele teria que fazer uma grande viagem. E Deus estava naquela situação. Ele pediu alguns sinais e Deus foi conduzindo. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio... Fala assim, né? Isso aí, usando essa palavra aí que você falou, tem pessoas que falam assim que Deus não se envolve em relacionamento. Não, o que aconteceu aqui? Isso aí foi o quê? Você entendeu? E Deus estava com Eliezer o Damasceno. E quando ele pediu alguns sinais de quem seria, quando ele realmente chegou na terra em que Rebeca ali habitava, ele pediu alguns sinais e Rebeca correspondeu àqueles sinais. E ele pediu sinais de acordo com aquilo a qual Deus havia designado. Então ele analisou tanto as atitudes de Rebeca, que condizia com aquilo que ele estava colocando ali, propondo diante do Senhor. Ele havia pedido alguns sinais, mas também ele falou, Deus, aquela quem tu designaste. Então havia alguém certo, a quem o Senhor designou. Eu não vou escolher meramente por causa das atitudes, mas eu quero escolher para o meu Senhor, ele dizendo, né, que era Isaac, aquela qual Deus realmente tem para ele. A quem o Senhor designaste. O texto é enfático em dizer, não, realmente Deus tinha uma mulher para Isaac e era a Rebeca. Não era uma coisa aleatória, vamos aí, vamos ver quem vai ser, vamos fazer aqui fazer igual aqueles programas, né? Vamos ver quem é que combina mais. Não, já tinha a pessoa certa. Já tinha a pessoa certa. Não era concurso naquela ocasião ali, não. Que nem hoje em dia, né? Programa de televisão. Você quer ficar com esse ou com aquele? Não, as coisas com Deus é tudo certinho. Verdade. As coisas que Deus faz é tudo direitinho. Então você percebe que... E quando Eliezer Damasceno chega naquela situação... E ele conhece Rebeca e tudo mais, ele vê pelas atitudes, e aí ele declara que o senhor dele era Abraão, que o senhor dele também era Isaac, e ali ele revela que eram parentes, e que naquela empreitada dele ali, era de procurar uma esposa para Isaac. E ali Deus direciona ele para a pessoa certa, ele vai para a família de Rebeca, e até a família de Rebeca reconhece que aquele negócio era do Senhor. Pelos sinais, pelo andamento da coisa... Ali os pais e o irmão mais velho de Rebeca reconhecem, não, a gente não pode falar nem bem nem mal dessa situação, a gente sabe que Deus está nesse negócio. Então você percebe que teve consentimento das autoridades. Verdade. Era do consentimento primeiramente de Abraão e foi do consentimento do pai de Rebeca e do irmão mais velho. Então você percebe que não houve rebeldia nenhuma. Foi tudo concedido. Porque as pessoas às vezes querem se relacionar com alguém e falam, mãe, quero me relacionar com aquele cara ali. Aí a mãe ela tem aquele discernimento já. Ela bate o olho e fala,
Minha filha, não é isso aí não. Caia fora, minha filha. Que isso aí Mas nem é conhece, laço. mas bateu o olho, mas por quê? Porque a autoridade é muito importante. E aí, Então é a importante você se relacionar, mas estar em concordância com seus pais, com a sua autoridade espiritual também, o seu pastor. Verdade. Tem que estar tudo... Uma das confirmações, se é de Deus ou se não é a paz. Seu pai, sua mãe tá com alguma coisa, não se envolva não. Não vá contra a vontade do seu pai e da sua mãe não, que vai ser problema. Hoje, quando a gente liga a televisão lá na Record, liga ali nos jornais, Você só vê feminicídio, né? e em alguns casos acontece o quê? Eu falei para ela não se envolver com ele. Eu Verdade. falei para não se envolver com ela. E a mulher ali, os pais em prantos. Por quê? Porque alertou, porque disse. Mas as pessoas preferem pagar para ver. Então não pague para ver. Tem que estar tudo ajustado, tudo em concordância para que a coisa flua. Tem Então, uma pergunta aí pra você aí. cadê? Pode dizer. Como lidar com a rede social nos casamentos? Porque está abalando muito. Redes sociais? É isso aí. Aí Isso aí ela é- especificou alguma... Não, é Tá rede falando. social, por exemplo, você vê Se for ver no dia de hoje, é um pra lá e outro pra cá. ir com celular, E às vezes sabe, redes sociais, Uma Facebook. dica que eu tenho pra dar é o seguinte: você é casado. Casado já não age mais como solteiro, age como casado. Toda postagem, toda conversa que você for fazer, você pensa como se o seu cônjuge estivesse do seu lado. O seu cônjuge gostaria que você estivesse escrevendo aquilo ali, gostaria que você estivesse postando tal foto de tal forma, de tal maneira. Se a sua resposta é não, não, meu marido não ia gostar, minha esposa não ia gostar, então por que você faz? Então o primeiro filtro é esse. E um filtro mais profundo ainda que tem é, será que Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Algumas situações a gente precisa colocar alguns filtros. Porque através desse filtro, e eu já passei isso, se seu cônjuge estivesse do seu lado, você faria aquilo? Verdade. Então se a resposta é não, você já não faz. Transparência. Coloca Você esse- tem que ser na aplica frente esses dois dele, filtros. por trás, como você Você tem que agir na ausência, na presença, tem que ser o mesmo respeito. Isso se chama lealdade. É você agir com a pessoa de forma que você não é uma pessoa nas costas e outra na frente. Não, a pessoa que você é na presença dela, você também na ausência. Isso é lealdade. É quando você honra a pessoa, não só na presença, mas principalmente na ausência. É verdade. Você honrar a pessoa, você honrar o seu cônjuge na foto que você vai postar, na mensagem que você vai mandar, com as pessoas que você conversa. Você tem que honrar o seu cônjuge em tudo. Então aplica esse filtro aí, porque vai funcionar muito bem. Eu acho que ela também quis dizer na parte também, quando tá o casal ali, um fica de um lado, outro fica do outro, não tem uma conversa, não tem um diálogo, porque ficam na rede social. Ou também na parte do casamento. O marido sai para trabalhar, a mulher fica o dia inteiro em casa, não faz nada. Quando chega, tá lá com o celular na mão, o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no TikTok, lá não sei a quanta, né? E aí quando fala, não, eu tava, sabe? E realmente as redes sociais ela tem tomado, né, a vida das pessoas, né? Tem sido uma coisa muito... Tem que ter um equilíbrio. Eu não sou contra as redes sociais, mas tem equilíbrio. Saber usar, né? Tem equilíbrio. Voltar lá no Tito, né? Tem equilíbrio. Mulher amar seu esposo, seus filhos. Saber o tempo de parar, saber o tempo de começar, isso é muito importante. Então, é uma questão de equilíbrio. Dependendo do caso, da situação, é chegar e falar. Porque todo mundo... Para um pouco com esse negócio aqui, vamos aqui assistir um filme junto, vamos fazer alguma coisa, sabe? Diferente que Isso, esquecer, priorizar melhor o casamento e deixar um pouco a rede social para depois, entender Bia, o ela tempo, o falou momento. isso, Bia. Ministro que ela quiser. Aí, Bia, você pegou a dúvida dela. Pode entrar mas aí, a gente Tito. já tá acabando o programa, gente, só falta 1 minuto. Eita. Só a Tati ficou triste mesmo. Já tá acabando o programa. Começo, coitado. O Davi está doentinho, ele tá doentinho. Tá Mas doentinho. só pra gente aqui, então. Só pra encerrar. Só pra finalizar, pra encerrar, né? Porque a semana que vem nós tem mais, né, pastor Daniel? Deixa o bichinho descansar um pouco. A gente ia puxar a parte da mulher descansa ser na boa dona de eternidade. casa aqui. Hã? A mulher ser boa dona de então não casa. acabou não, filho. Não é só ser dona de casa, é boa É que assim, dona de casa. a palavra ela tem muito a ser explorada, né? Tem muito a ser explorada. É uma fonte. Então cada dia ela é renovada, né? E aqui a gente vai soltando várias coisas, né?
Tem uma mulher que ela fez uma pergunta aí, só para encerrar, responde. A Cláudia fez. Fala para ele aí a pergunta. Ela tá lendo. Qual que é a pergunta da Cláudia? Vocês conseguiram pegar aí? Peraí. Já fui casada, tive 3 filhos. Depois de 20 anos, separei. Não quero mais conhecer ninguém. É pecado? Não. 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 Aí é particular É da escolha, pessoa. é uma escolha. Se você escolheu em ficar só, amém, né? O próprio apóstolo Paulo, ele falou, né? Melhor é que vocês ficassem como eu, mas se não podem conter-se, que casem-se, né? Se você consegue se manter. Se você consegue se manter sozinho, tudo bem. Que você já foi casada, tudo bem, mas pecado não é não. Se você quiser continuar solteira, você continua. Se não tiver tendo nenhuma deficiência na questão de estar sozinha, se você tá bem resolvida assim, nada te impede. Sim. Deu nosso tempo, né? Não fiquem tristes, né? Nossa, vocês parecem tão doentes mesmo, hein? Só eu fiquei triste, mano. Você não falou Eu tá esperando aquela coisa mais... O programa chegou ao fim. Oxe, o outro Aí que eu falei, era que ele tava esperando isso. Aí, ó. Ele tava esperando esse momento, assim, desse jeito. Mas terça-feira nós estamos de volta. Não, gente, é que nós não ensaiou, entendeu? Vamos ensaiar de novo. Terça-feira nós estamos de volta! Agora sim, às 18 horas nós estaremos aqui com o pastor Daniel, a missionária Tatiane novamente, para terminar esse assunto. Vocês podem, né? Agora tem compromisso. Vocês estão querendo outro compromisso aí, marcando. Eles também têm que ter a vida desse casamento. Mas é só uma hora que... Brincadeira. É só uma hora de... Ai, tá vendo, né? Vocês estão vendo que eu passo, né? Ô, Jesus, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Terça-feira nós vamos dar continuidade ainda, porque ainda tinha, né, a parte lá de como a dona de casa deve ser... Isso é muito importante. O quê? É muito importante, muito mesmo. Porque hoje... não vou nem falar nada, deixa quieto. Deixa aqui. Amor fez o almoço. O amor não fiz não, porque eu tava lá no Instagram, lá. Tem que ter, né? E hoje as meninas estão tudo casando com 15, 16 anos, achando que casamento é uma festa. Né? E casamento, gente, é coisa séria. É coisa séria, gente. Casamento também é um ministério, né? É um ministério. Então, não é de brincadeira, como o pastor Daniel falou aí. Tudo é preparado por Deus. Tem que ter confirmação de Deus. Tem que ter tem que ser o tempo de Deus, né? Então, mas terça-feira nós vamos dar continuidade. Vamos, né? Bora. Tá de vez, ó. Nós vamos dar continuidade, né? Porque tem Não, terça-feira... O que foi? Terça tem o quê? Eu lembrei do... O jantar de casal ia ser terça-feira, mas é lá mês que vem, né? Terça-feira? É não, terça. É em junho, amor. É dia 13. Mas é de sábado, É em junho, dia 13. 20 de junho, mudou. Por causa... 13. Não, 13 Por é causa o do jogo, Brasil. dia 20 de junho tem o casamento. O jantar de casa. Deu casamento. Já fecha esse que eu tô contrato. Jantar de casais aqui na igreja, ó. Você tem que procurar a secretaria da igreja para você dar seu nome e saber todas as informações. Tem sido uma benção. E hoje teve conosco aqui várias convidadas, né? Ou vários convidados, várias pessoas abençoadas. O Ronan estava aqui, né? A Cláudia, a Cleide, a Marílis, a pastora Marta. O Oberdan é seu primo, né? O Oberdan, Daniel a Tacho. Joselita, Tô vendo você. Pastora Josi, Renato. Valdirene, O Elcio, se não Renato tá aí, ele vai ver. não. O Renato fica aqui, ó, o Elcio também. O Elcio. Denilson, o pessoal de Minas, de Portugal, da Bahia, de Minas, do Paraná, tá tudo aqui presente, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas agora já terminou o programa. Terça-feira nós te espera. Amanhã tem culto, viu? E você está convidado. Bem?
Amém? Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.